Fala galera do Engenharia Minuto, eu sou a Evelyn Maio Melcada, formei no ano de 2013, sou formada em Engenharia Civil e desde a minha formação eu trabalho na área de rodovia e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no setor de planejamento e controle, podendo mostrar para vocês cronogramas, composições, custo, que isso fica a cargo do engenheiro de planejamento e controle da obra. Trabalhei em 2 trechos. O anterior eu trabalhava no trecho da PR-445 em Londrina e atualmente estou no trecho da PR-415 de Pinhais-Piraquara, também no Paraná. Geralmente, quando você é recém-formado, você é contratado neste ramo para trabalhar na área de produção por pouca experiência, para poder entender a obra como um todo, entender a rotina dos serviços, as sequências e tudo mais. E apesar de eu não ter experiência, eu fui contratada e treinada desde o início para trabalhar no setor de planejamento e controle. E todo o aprendizado ele foi feito paralelo entre produção e planejamento, e assim eu pude entender como que um engenheiro civil trabalha no ramo de rodovia. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco disso. E para iniciar eu quero falar de uma área que, vamos dizer assim, é uma área muito rentável por não ser complexa, que é a área de pavimentação. Por que ela é rentável? Ela é rentável pelo fato de que ela não necessita de mão de obra extremamente especializada para executar esse serviço. Então, basicamente, o equipamento ele aplica o pavimento e o que você vai precisar é do servente para poder fazer acabamento ou do pavimento existente com o pavimento que você está aplicando, ou da camada inferior que você aplicou com a camada superior que você vai aplicar e tudo mais. Enfim, então a área de pavimentação é uma área, vamos dizer, uma das mais rentáveis da área de rodovia. E para isso, composições unitárias são estudadas, você analisa custo, e para melhorar o seu custo, geralmente a gente altera essas composições de acordo com a produtividade da equipe, com a produtividade do equipamento que você está utilizando. Mas claro, a gente altera dentro do aceitável para que você melhore seu custo, mas que você não influencie na sua qualidade do serviço. Então, a pavimentação, que vamos dizer, é a única coisa que é visível aos olhos do usuário, de um leigo, vamos dizer assim, ela é o acabamento do pavimento, então ela tem que ficar sempre bem feita, sempre bem executada. Porém, para você ter uma parte de pavimentação bem executada, eu não vou depender só da área de pavimentação. Isso vocês podem entender que é como um todo a obra trabalha. Todas as áreas e todos os serviços, eles estão interligados. Então, para eu ter uma boa pavimentação, isso interfere para que eu tenha um bom serviço de terraplenagem executado. E aí sim eu vou ter uma boa pavimentação, uma pavimentação funcional, uma pavimentação eficaz, uma pavimentação que dê conforto ao usuário, além de ficar bonita e tudo mais. O que eu vou falar agora às vezes pode ser meio ingênuo, mas como eu não tive experiência antes, eu tinha muita dúvida nisso, que é, o que vem primeiro, o que vem depois. Então, nas 2 obras que eu participei e estive presente, a estrutura do pavimento ela foi feita da mesma forma. O projeto foi executado basicamente com os mesmos itens. Então, depois da estrutura, que é executada na parte de terraplenagem, você aplica uma imprimação, que seria como se fosse uma cola entre a estrutura do pavimento com a pavimentação.
Depois da imprimação, a gente usa uma camada de CBUQ. Depois de curado, aí no tempo certo, a gente aplica a camada de pintura de ligação, que seria outra cola, que essa vai ligar a estrutura inferior do pavimento com a capa. E a capa que a gente utiliza aqui é o binder. E apesar da gente ter ligantes caros e tudo mais, às vezes as pessoas se questionam, nossa, mas o ligante é caro e mesmo assim é uma área rentável. Sim, é uma área rentável pelo fato da facilidade de execução do serviço. Então, para vocês entenderem basicamente todo o meu serviço, o que eu trabalho, a minha área hoje no setor de planejamento é cuidar e fiscalizar o cronograma, que seria o prazo, o que é muito importante, custo, que é essencial, isso não precisa nem falar, não só na minha área de rodovia, como em qualquer obra. O custo é o que move a empresa como um todo, né? Então, eles visam muito o custo, porque o custo influencia diretamente no meu lucro. E, além disso, eu vou poder mostrar para vocês um pouco de composições, né? Como que é estudado um projeto, como que é montada um cronograma em si. O que às vezes parece ser, é simples, mas hoje eu posso dizer que não é simples, devido à quantidade de detalhes que tem, devido à quantidade de fatores que influenciam no nosso planejamento. Então, eu posso mostrar para vocês o planejado com a realidade, né? Porque uma coisa é você planejar e a outra coisa é esse planejamento acontecer. Então, eu vou poder fazer o comparativo para vocês da planejamento e realidade, que são coisas distintas, apesar de visarem o mesmo foco. Então, assim, só como uma dica e uma experiência minha, a área de pavimentação hoje, ela é a área extremamente visada pela rentabilidade, pela facilidade do serviço. A todo momento, quando você está executando esse serviço, sempre cuidar do seu custo, de quanto você está gastando, se você está gastando o que você previu, ou você está gastando menos ou gastando mais. Por ser uma área rentável, então você precisa analisar para ver se essa área está correspondendo ao que você planejou. Ok, pessoal? Então fica aí essa dica e a gente se vê.